Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Novamente eu peço perdão pelo som, talvez não esteja muito bom, como eu gravo aqui no meu trabalho. Tem a movimentação de carros, pode ser que passe, pode ser que fique alguns barulhos aí no fundo. E o barulho do ventilador, porque eu tive que fechar todas as portas aqui de novo, porta, janela, para evitar um pouco do barulho. Mas aí tem o ventilador que faz um pouco de barulho também. Enfim, eu quero começar aqui com vocês o segundo capítulo do livro, O Santo Sacrifício da Missa. E o que acontece? Eu quero já deixar avisado que eu vou gravar os áudios, as aulas do tempo que eu achar que ficou bom o tempo. Porém, se na edição eu ver que ficou muito grande, assim, se talvez ficar mais do que 10 minutos, eu vou dividir, mesmo sem avisar no meio. Tipo, eu vou parar por aqui e agora eu vou continuar no outro vídeo. Não, eu vou gravar, então pode ser que tenha lá capítulo 2, os sacrifícios na antiguidade, como está aqui no livro. E aí parte 1, parte 2 dessa mesma leitura em que eu fiz ela de uma vez só, certo? Eu não vou colocar avisos no meio do vídeo. Então, vamos aqui começar o capítulo 2. Eu quero acabar logo o capítulo 2 com vocês. A gente nem começou, mas ele é muito bom. Ele aponta alguns pontos interessantes. Porém, o capítulo 3, eu já vou adiantar aqui para vocês o título do capítulo 3. Capítulo 3, o sacrifício da cruz, aonde vai ser feita a comparação com o sacrifício de Jesus, que é esse a real intenção do livro, né? Então, vamos começar aqui, porque eu pretendo colocar o capítulo 3 aí no canal antes da quaresma, porque vai fazer muito mais sentido a quaresma para muitas pessoas. Então, espero que gostem. Vamos começar aqui. Capítulo 2, os sacrifícios na antiguidade. Convém examinarmos a maneira como os povos antigos ofereciam esses sacrifícios cruentos, que repugnariam necessariamente à razão humana se não lhes tivessem sido impostos por uma justiça superior. Na quase unanimidade dos ritos encontraremos um conjunto de símbolos que o homem jamais poderia ter inventado e que somente o sacrifício da cruz poderia esclarecer. Tertuliano chama ao demônio o falsário deste mundo, considerando o mundo um maravilhoso poema que Deus não cessa de escrever em seu louvor. Tertuliano vê o demônio se esforçar para corromper o texto divino. Todavia, sob o trabalho do falsário, encontra-se o texto original, que tem a seu favor a prioridade no tempo, donde o famoso adágio do mesmo Tertuliano, o verdadeiro é o que tem a seu favor a antiguidade. Este adágio é confirmado pelos ritos religiosos dos povos antigos. Debaixo de práticas idolátricas ou supersticiosas, encontram-se cerimônias de uma significação muito profunda. Houve, porém, um povo, a saber, o povo judeu, entre o qual Deus não permitiu que o demônio fizesse a sua obra de falsário. Nele pode-se admirar toda uma ordem de sacrifícios pura e inteiramente figurativos, e os ensinamentos que deles ressaltam são para nós uma luz a iluminar a nossa compreensão de toda a antiguidade. Ou seja, já na primeira página que lemos do capítulo 2, ele aponta um detalhe do quê? Que os sacrifícios, já no começo, ele fala que os sacrifícios eles repugnariam a razão humana se não tivesse sido imposto pela justiça superior. Ou seja, se Deus não tivesse mandado, por exemplo, você degolar cordeiros e, no caso do holocausto, você queimar eles inteiro, isso seria estranho para uma outra pessoa se isso não tivesse sentido. Porém, foi imposto por Deus que a forma do sacrifício seria essa. E aí também ele continua falando no exemplo em que o demônio ele deturpou os rituais da antiguidade de muitos povos, porém Deus não permitiu que isso acontecesse com o povo judeu. Ou seja, muitos rituais em que, por exemplo, no povo asteca, se eu não me engano, se eu não estiver confundindo, eles sacrificavam pessoas, sacrificavam homens. Porém, o povo judeu ele não teve
essa deturpação do real sacrifício imposto por Deus. E aqui vamos para outra página. Ele vai explicar então a preparação dos sacrifícios. Mostramos acima que os sacrifícios para serem aceitos por Deus supõem um sacerdote santo e uma vítima sem defeitos. Isso eu já trouxe no primeiro capítulo para vocês, mesmo que não estava escrito, eu acabei lembrando dessa parte. Os antigos, e sobretudo os judeus, procuravam expressar a santidade sacerdotal, escolhendo um homem que não tivesse nenhum defeito físico, submetendo-o a abluções e unções pelas quais era iniciada no sacerdócio, separado do comum dos homens, impondo-lhe o dever de desposar uma virgem e de guardar a continência quando lhe tocava exercer as funções sagradas. Essas práticas de abluções e de continência eram observadas mesmo entre os pagãos. Eis como um poeta que de resto não era nenhum exemplo de castidade descreve a preparação para um sacrifício. Então aqui, no começo da preparação, ele diz o quê? O ponto 1. O homem não poderia ter nenhum defeito físico. Essa era uma das formas de representar a perfeição do sacerdote, né? Um sacerdote sem defeitos. Depois, ponto 2. Submetendo a abluções e unções pelas quais era iniciado no sacerdócio. Ou seja, esse homem ele teria funções diferentes dos demais homens, certo? Ele teria talvez, né, o direcionamento para uma sabedoria maior sobre o assunto, para um entendimento maior de como se deveriam ser realizados os rituais e que essa seria a função dele. Não seria qualquer homem colocado para se realizar um ritual, um sacrifício. E depois ali ele fala, impondo-lhe o dever de desposar uma virgem e de guardar a continência, quando ele tocava exercer as funções sagradas. Ou seja, ele exercer essas funções de sacerdote, em que ele foi, por exemplo, ungido para isso, ele teria que naquele momento se virar para o sacrifício em si. Ele não poderia continuar tendo uma vida como um homem normal. Continuando então. Ali no final, em que fala do poeta, essas práticas de abluções e de continência eram observadas mesmo entre os pagãos. Eis como um poeta, que de resto não era nenhum exemplo de castidade, descreve a preparação para um sacrifício. Que nesse dia sagrado repouse a terra e também o trabalhador, que a relha revirada dos arados assinale a cessação do trabalho. Desatai o jugo dos bois, hoje eles ficarão, coroada de grinaldas a cabeça, junto das manjedouras repletas. Que todos se ocupem só de Deus, que nenhuma mulher ouse tocar os seus fusos. Acredito que aqui sejam os seus maridos, na forma que foi escrita, certo? Mas vós, sobretudo, ficai longe, longe dos altares, ó vós que infringistes a lei da continência. A divindade se compraz do que é casto, no que é casto. Se compraz, aqui ele tem um sentido de que se satisfaz, se alegra no que é casto.